Shalom Aleichem, Shavuatov, Ani Yehudá, Mashalom Ha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá. Bom, vamos lá. Nesse shiur de hoje, nesse estudo, nós vamos falar um pouco sobre o chamado Novo Testamento. E esse vídeo vai para a série Demolindo os Pilares de Roma. Estou aqui hoje com 3 Bíblias, vários livros aqui fazendo meus estudos. Estou com uma Bíblia cristã, greco-romana. Estou com a Bíblia israelita também. Estou com uma Bíblia hebraica, ao qual eu estou fazendo um estudo muito apurado sobre o profeta Ezequiel. Também um livro, um guia diário para uma vida ética, e também um dos melhores livros que eu já tive, Pirkei Avot, a ética dos pais. Pirkei Avot é bom demais. Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês nesse vídeo, não vai ser um vídeo tão longo, tá? Para começar, não tenho por interesse em desmerecer a fé de ninguém, nem querer dizer para você no que você vai crer, nem no que você vai crer, pois o Criador, ele deu livre-arbítrio. Então, se ele deu livre-arbítrio, quem sou eu para dizer o que cada um crê ou não crê? Mas muitas pessoas mesmo me veem no WhatsApp, no Messenger, ou comentam no Facebook o que eu acho do Novo Testamento, se o Novo Testamento é um livro sagrado, se é inspirado, etc, etc, etc. Bom, eu vou deixar claro que a minha opinião não é importante, mas a questão é um fato, isso é incontestável. O Novo Testamento não é um livro sagrado, esse nome Novo Testamento por si só já é maligno, e o nome Brit Hadasha, Brit Hadashah, também não faz juízo a ele, pois Brit Hadasha, Brit Hadashah, Brit é aliança, Hadash é novo, uma nova aliança, uma aliança renovada, melhorada, não faz sentido algum, porque não está em vigor. A nova aliança começa em Emiarro, Jeremias 33, ao qual a gente ainda não vive ela hoje. Eu não vou dizer para vocês hoje qual é essa aliança. Peguem a Bíblia de vocês, vá lá no profeta Jeremias, para quem traduz os nomes, conhecido, o nome verdadeiro Emiarro. Vai lá no profeta Emiarro 33, vocês vão ver a nova aliança, está lá. E eu te digo se ela está em vigor hoje. Se você for lá e ler e disser que está em vigor, então tudo bem, porque é incontestável que não está. Então não tem como ser uma nova aliança. É um livro que ninguém sabe quem escreveu. Atribui-se a Mateus, atribui-se a Lucas, atribui-se a João, ao Deus Paulo, brincadeira por Deus Paulo, mas se atribui, mas não há provas, não tem como dizer que foi tal profeta que escreveu, que veio de tal lugar, pois não há como provar, apenas atribuiu. E os livros mais antigos que se tem são em grego, e ainda tem um detalhe ainda, são de 200 anos após a morte de Yeshua. Então 200 anos acontece muita coisa. Então é um livro de difícil credibilidade, há muitos acréscimos, há muitas coisas totalmente fora de contexto, onde mostra que quem escreveu não entendia nada sobre o judaísmo, não entendia nada mesmo. É uma pessoa totalmente perdida dentro do sagrado livro bíblico, que sim, a Bíblia verdadeira e sagrada é o Tanar, a Bíblia hebraica, o Tanar. Então, essa Bíblia, a qual eu considero a melhor em língua portuguesa, a Bíblia israelita, ela contém a Bíblia, porque a Bíblia é o Tanar, mas na minha opinião, o chamado Novo Testamento não poderia estar junto com ela. Deveria estar separado como um livro histórico para ser lido à parte, para entender o tempo e a época do cativeiro, quando o regime que dominava sobre Israel era o regime romano greco. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui hoje mais um erro bem grande dentro do Novo Testamento, por isso que vai para a série Demolindo os Pilares de Roma, onde vocês irão ver, não nas minhas palavras, mas dentro do próprio contexto, que está muito frio aqui hoje, aqui no sul de Minas, está ventando muito mesmo, é muito frio, mas a brisa está me atrapalhando. Vocês irão ver, não nas minhas palavras, mas que quem escreveu o chamado Novo Testamento, quem fez referências cruzadas, não conhecia as escrituras, não era um judeu. Se for um judeu, era um judeu helenizado, ou seja, um judeu que estava paganizado já pelo povo grego. Vamos lá. Vamos ler aqui a Bíblia nossa, o chamado Novo Testamento, no livro de Matitiahu, conhecido como Mateus.
o livro de Matitiar, conhecido como Mateus, vou colocar o óculos para ler melhor. Mateus capítulo 27. Vamos lá, Mateus capítulo 27, não vou ler todo o contexto. Aqui vai falar sobre a traição de Judas Iscariotes a Yeshua. Mas vamos lá, o que vai nos interessar é o versículo 9. A Bíblia israelita ela fez uma correção, mas ela não corrige o problema. Vamos lá. Ela, na verdade, eu tenho que ser honesto, ela tampou o sol com a peneira. Matitiar 27, versículo 9. Então, vamos ler o versículo inteiro para vocês verem. Chegada amanhã, todos os principais Kohanim, né, os sacerdotes e os longínquos do meu povo, antigos anciões, entraram no conselho contra Yeshua, para o matarem. Tendo amarrado, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos governador, então, a Yeshua, o que havia traído Judas, né, Yehudá, na verdade, Yehudá, né, que é o nome de Judas traduzido, né, na verdade é Yehudá, o que havia traído, vendo que ele fora condenado, se arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes Caronim e os longínquos, dizendo: errei traindo sangue inocente. E eles disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E tendo lançado no templo as moedas de prata, ele se retirou e saindo se enforcou. E os príncipes Caronim tomaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, pois é um preço de sangue. No 7. E tomando conselho, compraram com elas um campo de oleiro para cemitério de estrangeiros. 8. Por isso aquele campo tem sido chamado campo de sangue até os dias de hoje. Cumprindo-se, olha, isso aqui que nos vai interessar, no versículo 9. Cumprindo-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias, aqui na Bíblia grega. Vou tirar uma foto, vou deixar para vocês aí. Aqui está dizendo no versículo 9. Então realizou-se o que vaticinar o profeta Jeremias, tomando as 30 moedas de prata, o preço que foi avaliado, certos filhos de Israel avaliaram e deram-lhe pelos campos de oleiro, segundo que o Senhor determinou. Ou seja, estão dizendo aqui que ali se cumpriu uma profecia que disse o profeta Jeremias, no versículo 9. Então realizou-se o que vitaliza o profeta Jeremias, tomando as 30 moedas de prata, o peso que foi avaliado, certos de alguns judeus que os avaliaram. Disseram-lhe, deram-lhe pelo campo de oleiras, que segundo o Senhor o determinou. Aqui está numa Bíblia grega, eu vou deixar aqui perto, talvez dê para vocês lerem, senão eu vou tirar uma foto. Mas, para tirar uma foto é melhor. Vocês vão ver que nas Bíblias gregas está dizendo que ele se cumpriu o que disse o profeta Jeremias. Só que nós temos um problema. Quem escreveu isso não conhece a Bíblia, porque Jeremias nunca profetizou isso. Aqui na Bíblia israelita, ela corrigiu aonde está a referência, mas não é uma profecia. Então a Bíblia israelita, na minha opinião, nesse momento ela errou, porque ela não pode consertar um erro que está aqui tendenciosamente. Ela pegou uma coisa que alguém escreveu, sabe-se lá quem, errado, e colocou num contexto certo para dar ênfase. Então, na minha opinião, foi um erro da Bíblia israelita. Ele deveria mencionar nos rodapés que essa profecia não existe e que Jeremias nunca disse isso. Mas não poderia mudar o que foi dito por sabe-se lá quem, pois não é uma profecia. Então, na Bíblia israelita vai estar assim: cumprindo-se então o que foi dito pelo profeta Zacarias, e tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado, do que alguns dos Bnei Israel avaliaram, e deram-lhe no campo de oleiro, assim como ordenou Adonai. Então aqui, a Bíblia israelita, o que ela fez? Ela pegou o erro do autor aqui, que segundo se atribuiu a Mateus. No caso aqui, se foi Mateus ou não vou entrar no mérito, não acredito que foi, mas segundo Mateus, Jeremias profetizou isso. Jeremias não profetizou isso. Quem disse isso, porque não foi uma profecia, quem disse isso foi Zacarias. Então a Bíblia israelita, ela tirou aonde disse, assim foi dito o profeta Jeremias, e colocou assim foi dito o profeta Zacarias. Ou seja, a Bíblia israelita corrigiu um erro de um profeta para o outro. Agora, se você acredita que o Novo Testamento é um livro inspirado por Deus, onde estava Mateus com a cabeça quando ele confundiu Jeremias com Zacarias? Aqui eu tenho que ser honesto. Então, aqui na Bíblia israelita, ela traz no rodapé essa mensagem aqui também. Vou deixar para vocês uma foto também de como está na israelita. Como está na israelita.
mas vou ler para vocês aqui. Embora vocês mesmos poderão ler aí. Vamos lá, na Israelita está assim. Em Mateus 27, 9, temos o seguinte versículo. Então ele realizou o que vitarias, o profeta já li para vocês aí, o profeta Jeremias, 30 moedas de prata. Devemos notar que a narrativa, a qual descreve, fala de um profeta Ieremias, Jeremias. Então realizou-se o que não. Porém, em nenhum lugar das escrituras encontramos Jeremias falando sobre o tal acontecimento, né? Profecia dito. Até nos escritos mais antigos em gregos encontramos o mesmo acréscimo, atribuindo ao profeta. Podemos notar, obviamente, que Jeremias, que até nos textos em gregos encontramos o mesmo termo, não tem atribuição a Jeremias. Pergunto, em que lugar da Bíblia encontramos Jeremias profetizando o dito de Mateus 29, 7? O único lugar que encontramos essa menção é em Zacarias 11, 13. Então Zacarias vai dizer assim, olha só, Zacarias, em muita diferença quando já temos que interpretar a luz das Escrituras nesse caso. Então aqui o israelita está falando que nós temos que interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo, já que aqui usando o Novo e Antigo pré-cristão, já que o Novo Testamento tem a ideia de cumprir o Antigo. Então nós temos que achar, quando cita o Antigo, temos que ver nele. E no Antigo Testamento, Jeremias não fez nenhuma referência sobre moedas de pratas nem campo. Quem fez essa referência foi o profeta Zacarias. Só que, como eu disse, na minha opinião, a israelita não poderia ter corrigido esse erro. Ela deveria trazer no rodapé que Jeremias não profetizou isso. Quem profetizou foi Zacarias, e que foi um erro de quem escreveu, onde a gente vê que não há aqui inspiração divina, o Eterno não erra. Ele não inspira seus profetas a errarem. Olha só, Zacarias 11:9. Vou ler para vocês também o contexto inteiro, para vocês verem que Zacarias não está falando de nenhum Mashiach. Zacarias está falando sobre as duas casas de Israel, o reino de Judá, o reino de Israel, Judá e Israel. Vou pegar aquele versículo 9, olha, onde ele vai dizer o que foi dito lá. Então eu disse, estamos no Zacarias 11, eu estou a partir do 9 já. Então eu disse, não vos apacentai, mas o que morrer, que morra. O que for destruído, seja destruído. Os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. E tomei a vara, benevolosamente a quebrei, para desfazer o meu pacto que tinha estabelecido com todos os povos. Foi anulado naquele dia. Assim os pobres de rebanho que me respeitarem, reconhecendo assim que era a palavra de Adonai. Ele falando que assim reconheceram que a palavra era de Adonai. E disse-lhe, se parece bem aos seus olhos, dai-me o que é devido. E se não, deixa-me pesar o meu salário, 30 moedas de prata. Ele está falando, ele pesar o salário de prata. Ora, Adonai disse, lança-me isso no tesouro, esse belo preço que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e a lancei no tesouro da casa de Adonai, né, o Beit Hamikdash. Então quebrei a minha vara, a segunda vara, unção para romper a irmandade. Também vou deixar a foto para vocês dessa passagem aqui. Da irmandade entre Judá, Yehudá e Israel. Ok? Então aqui a gente vê claramente que ele está falando sobre quebrar uma vara, sobre as duas casas, Judá e Israel. Não tem nenhuma referência messiânica em Zacarias 9, 11. Ok? Não, 11 não, em Zacarias 11. Não tem nenhuma referência messiânica em Zacarias 11. Zacarias está falando sobre as duas casas, sobre as varas, onde a profecia, você tem que ler toda a profecia. Tem a série As Duas Casas de Israel, assiste a série inteira, vocês vão entender, onde ele pega uma vara, uma ele escreve Judá, uma ele escreve Israel, ele junta as duas e volta a ser um único povo, como era no tempo do Melech Davi, um único povo, as 12 tribos de Israel. Então, Zacarias está falando sobre as duas casas de Israel, não está fazendo nenhuma profecia messiânica. Ele está falando sobre o preço que ele foi avaliado, e não sobre a avaliação de um Messias que seria traído e seria morto. Então, não há nenhuma relação do que disse Zacarias com o que foi dito lá em Mateus. O que temos que concluir com esse vídeo continuo dizendo que a Bíblia Israelita, na minha opinião, é a melhor Bíblia em língua portuguesa para quem quer um conteúdo maravilhoso, nomes originais. Vocês viram ali, não estava Judas, estava Yehudá. Os nomes originais, as paraxás, os mandamentos positivos, negativos, uma Bíblia maravilhosa. Mas
como o meu compromisso, a minha emet é com Hashem, eu preciso ser verdadeiro, e na minha opinião foi um erro a Bíblia israelita fazer isso. Ela deveria trazer nos rodapés que Jeremias não profetizou isso, e que também Zacarias não profetiza isso, mas Zacarias menciona isso, mas não ir lá e consertar um erro, que foi um erro de sabe-se lá quem cometeu, e qual era a sua intenção em cometer esse erro, quando foi atribuído a Mateus, ou se foi Mateus ou não, que escreveras isso, tá bom? Fiquem todos na paz, Shavua Tov, uma boa semana, deixa seu like no vídeo, compartilhe o vídeo para que chegue a mais pessoas, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like e deixa aí embaixo nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Shalom, shalom, Lehi Traot.